Hoje a gente começa uma nova série aqui no canal. Histórias que mudaram o mundo. E não existe personagem melhor para abrir essa jornada do que um brasileiro que olhou para o céu e decidiu que aquilo tudo era pouco. Um menino curioso, um inventor inquieto, um adulto atormentado. E um nome que ainda levanta debates acalorados mais de um século depois. Hoje você vai conhecer a vida fascinante, brilhante e trágica de Alberto Santos Dumont. O homem que transformou a humanidade ao provar que voar era possível. Antes de começar, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa série vai contar histórias que você realmente não pode perder. A infância de um gênio. Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, em Minas Gerais, filho de uma família rica de cafeicultores. Mas o que realmente se destacava ali não era a riqueza, era a curiosidade. Aos 7 anos, enquanto outras crianças brincavam no quintal, Santos Dumont desmontava tudo o que encontrava pela frente. Engrenagens, ferramentas, pedaços de madeira e transformava tudo em carrinhos improvisados que ele mesmo construía. Ele não brincava de inventar, ele inventava brincando. E essa vocação só cresceu. Ainda adolescente, entrou em contato com os livros de Júlio Verne, especialmente Da Terra à Lua e Volta ao Mundo em 80 Dias. Foram essas histórias, misturando ciência e aventura, que começaram a moldar o imaginário daquele garoto que, mais cedo ou mais tarde, ia tentar alcançar o céu. A mudança para Paris e o nascimento de um inventor. Quando Santos Dumont tinha apenas 18 anos, seu pai sofreu um acidente grave que o deixou impossibilitado de continuar o trabalho na fazenda. Sem perspectivas no Brasil, a família decide vender tudo e se mudar para Paris, o centro científico e tecnológico da época. E foi ali que tudo mudou. Pela primeira vez, Santos Dumont teve acesso ao que ele mais sonhava: mecânica, motores, oficinas, livros, engenheiros, experimentos, balões, motores à explosão. Paris era uma vitrine de invenções e ele queria fazer parte daquilo. Ele começou estudando por conta própria: física, mecânica, motores e, claro, aeroestação, o estudo dos balões. Mas não demorou muito até que ele começasse a criar suas próprias máquinas. O homem que controlava o ar. Em 1898, ele constrói o seu primeiro balão dirigível, o Brasil. Ele era pequeno, leve e simples, completamente diferente dos balões gigantes da época. Mas, como quase tudo que ele faria na vida, era revolucionário. O voo inaugural foi um sucesso. Pela primeira vez, um balão projetado por um brasileiro voava nos céus de Paris. Mas isso era só o começo. Logo em seguida, Santos Dumont desenvolveu o número 1, um dirigível com motor e leme capaz de ser controlado pelo piloto. Era a primeira vez na história que alguém realmente conseguia dirigir um balão e controlar sua direção. Ele sofreu um acidente? Sim. Bateu em árvores, destruiu o balão, quase se machucou gravemente? Também. Mas se tem uma palavra que nunca fez parte do vocabulário de Santos Dumont, é desistir. Cada acidente era só mais uma versão para corrigir. E isso o levou ao momento que mudaria sua vida e sua reputação mundial. Desafiando a Torre Eiffel, o Prêmio Deutsch. No início dos anos 1900, um desafio movimentava Paris, o Prêmio Deutsch. A missão? Dar a volta na Torre Eiffel e voltar ao ponto inicial em menos de 30 minutos usando um dirigível controlável. Era algo considerado impossível, mas Santos Dumont não era fã dessa palavra, impossível. Com seu dirigível número 6, ele decolou diante de uma multidão, fez a curva em torno da torre, enfrentou ventos fortes e voltou ao ponto de partida dentro do tempo, mesmo passando por perrengues no caminho. O resultado? Santos Dumont ganhou o prêmio, se tornou manchete nos jornais do mundo inteiro e passou a ser reconhecido como o homem que dominava o ar.
Mas seu olhar já estava em outro horizonte. Máquinas mais pesadas que o ar. 14 bis, a máquina que mudou a história. Depois de dominar os dirigíveis, Santos Dumont queria mais. Ele queria criar algo que, até aquele momento, era considerado fantasia. Um avião capaz de decolar sozinho, voar sozinho e pousar sozinho. Nasce o 14 bis. Uma estrutura leve, com asas fixas, controles diretos e um motor de 50 cavalos. Uma máquina diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. No dia 23 de outubro de 1906, diante de juízes oficiais e centenas de espectadores, o 14 bis decolou, voou cerca de 60 metros e pousou. Foi o primeiro voo público, homologado e autônomo de uma máquina mais pesada que o ar. A aviação, como a gente conhece hoje, nascia ali. A rivalidade com os irmãos Wright. Mas, como toda grande história, essa também tem conflitos. Os irmãos Wright dos Estados Unidos afirmavam já ter voado em 1903. A diferença? Eles usavam catapultas, não tinham testemunhas e não fizeram demonstrações públicas na época. Santos Dumont defendia que, para ser considerado um avião, a máquina precisava decolar sozinha, sem ajuda externa. E, principalmente, precisa ser vista. A ciência para ele era pública. E talvez por isso ele nunca tenha patenteado suas invenções. O debate segue até hoje, mas, oficialmente, o primeiro voo público reconhecido pela comunidade científica é o 14 bis. A queda emocional, da glória ao exílio. Depois de tantos feitos, uma sombra começou a crescer sobre a vida de Santos Dumont. Ele se afastou da aviação, mergulhou na astronomia, isolou-se em sua casa na França e passou a refletir sobre o impacto de suas invenções. A Primeira Guerra Mundial começou e, pela primeira vez na história, aviões foram usados como armas. Ele ficou devastado. A dor, o silêncio, a depressão. Ao ver seus inventos sendo usados para destruir vidas, Santos Dumont entrou em profunda tristeza. Ele queimou desenhos, projetos, anotações, como se tentasse apagar parte da própria obra. Entre a dor emocional e o diagnóstico de esclerose múltipla, sua saúde deteriorou rapidamente. A Encantada e os últimos anos. De volta ao Brasil, ele construiu em Petrópolis uma casa cheia de invenções domésticas, como um dos primeiros modelos de chuveiro quente. A casa se chamava A Encantada, mas, mesmo cercado de admiradores, sua luta interna continuava. No dia 23 de julho de 1932, aos 59 anos, Santos Dumont morreu no Guarujá, em meio à dor emocional e ao avanço da doença. O Brasil perdia um gênio, o mundo perdia um pioneiro. Santos Dumont deixou um legado enorme. A invenção do relógio de pulso masculino, o primeiro dirigível funcional da história, o primeiro voo público de um avião e um exemplo raro de coragem e generosidade. Alguém que nunca patenteou nada porque acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado. Sua vida é uma mistura de brilho, vitória, sensibilidade e dor. Uma história que realmente mudou o mundo. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nas próximas semanas vamos trazer outras histórias tão transformadoras quanto essa. Até o próximo episódio. Tchau!